Vamos lá, vamos conversar então, tá certo? Eu acho que todos aqui já foram meus alunos, mas quem não foi ainda, eu sou o Paulo César, tá? Eu trabalho com disciplinas de eletrônica e não é diferente nessa aqui, tá? Essa aqui é a disciplina de projetos de fontes chaveadas e essa disciplina, ela é um, um ponto específico, digamos assim, dentro do grande conteúdo que é a eletrônica e que é a eletrônica de potência, tá? Então, o que que é a aula de hoje, né? Basicamente, a nossa aula a gente vai conversar um pouco sobre esse cenário dessa disciplina de fontes chaveadas e dentro de que contexto e o que que a gente vai ver ao decorrer do semestre, tá? Também vamos conversar um pouquinho da metodologia e como que vai ser as aulas, tá? Aquela primeira aula sempre para a gente ficar todo mundo na mesma página, todo mundo entender o que que está fazendo, tá bom? Quem teve aula comigo nos últimos semestres em modo rede aí, a metodologia continua basicamente a mesma, né? A gente vai usar os slides aqui para escrever bastante, então a gente vai deduzir muita equação, a gente vai aplicar muita metodologia de cálculo e desenhos, enfim, de circuitos, tá? Então a gente vai escrever bastante. E eu sempre vou trazer aí tentar trazer alguma dica para vocês de alguma coisa que eu consuma tanto seja a mídia que for, para vocês darem uma olhadinha. Então, hoje aqui eu estou trazendo a dica do canal do professor Diogo Vargas, tá? Que é muito legal, ele está fazendo um material bem interessante para a internet, aí para o YouTube, sobre vários temas. Ele trabalha também mais na parte da eletrônica, mas aulas bem ilustrativas e bem diretas ao ponto, tá? Quer uma dica ali de eletrônica, de software, dá uma olhadinha lá no canal dele, tem bastante coisa, tá bom? Mas falando da nossa disciplina, então, tá? Já dei as boas-vindas para vocês, né? De volta aí mais uma vez. Então, a nossa disciplina, projeto de fontes chaveadas, tá? A aula de hoje é isso que eu falei para vocês, fazer uma introdução, aquela primeira aulinha de sempre para a gente entrar na mesma página, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa metodologia que a gente vai aplicar. Beleza? Então, como eu estava dizendo para vocês, a disciplina... Deixa eu só ligar um negocinho no mouse aqui antes que eu esqueci, para vocês verem melhor. Como eu estava dizendo, essa disciplina que a gente vai trabalhar aqui, ela é uma disciplina dentro do contexto da eletrônica, tá? E o que que eu quero, a primeira coisa que vocês lembrem é o que que é a eletrônica, o que que a eletrônica em geral estuda. A eletrônica, ela estuda tu processar a energia elétrica, tu transformar a energia elétrica de um certo formato para outro. Um exemplo bem típico, por exemplo, é o carregador do teu telefone. Tu tem na tua casa disponível para ti energia elétrica na tomada da tua casa. Lá na tomadinha tem energia elétrica ali disponível para ti. Só que ela tem um determinado formato, certo? Na tomada da tua casa, eu acredito que todo mundo saiba, senoidal, 311 de pico, 60 Hz. Essa é a energia que tu tem disponível, esse é o formato com que a energia é disponível para ti. Mas daí tu pega, por exemplo, a bateria do teu telefone, tu tem que ofertar para ela a demanda dessa bateria. Não, peraí, não posso botar 311 senoidal 60 Hz, eu tenho que colocar 9 volts controladinho, lisinho, bonitinho. E aí, como é que eu faço essa transformação? Como é que eu pego esse senoidal, todo 60 Hz, 311, como é que eu transformo isso para aquilo que a minha carga exige? A tua carga é o telefone, nesse caso. Como é que eu faço essa transformação? Quem estuda esse processo de transformação é a eletrônica. Ou ainda outros exemplos, né? Por exemplo, o painel solar, de energia solar, ele gera CC, gera um pouco mais, gera um pouco menos, depende da irradiação solar, mas ele gera CC. Mas a energia que ele gera, tu quer jogar na rede, e a rede é alternada. E aí, como é que tu faz essa transformação controlada? Através de eletrônica, circuitos eletrônicos que estuda isso. E essa eletrônica, então, ela transforma a energia. Tem um gráfico, tem uma forma de onda, e tu quer transformar isso para outro gráfico, para outra forma de onda, de acordo com a tua demanda.
Então, essa transformação é que a eletrônica estuda. E nos mais diferentes níveis, né? A gente vê, vocês veem nas disciplinas de eletrônica ao decorrer do curso, desde a parte de sinal até a parte de eletrônica de potência, e essa divisão que é a divisão que acontece, que eu vou trazer aqui para vocês, com relação à eletrônica. Tu estuda desde lá de eletrônica digital, onde o processamento de energia é basicamente on-off, tu transforma a energia em processamento de dados, aquela energia que tu tem, ela está trazendo informação para ti, lá era em eletrônica digital, onde teus transistores operam só fechado e aberto, tá? Onde o nível lógico que tu está tratando ali te traz informação. E um outro ramo seria a eletrônica analógica em si. A eletrônica analógica, os transistores estão operando como amplificadores. E dentro dessa eletrônica analógica, a gente ainda pode fazer uma subdivisão em eletrônica de sinal e eletrônica de potência. E daí o que vocês viram lá? Digitais 1, digitais 2, para aprender como que eu faço processamento de informação utilizando circuitos eletrônicos. Portas lógicas, toda aquela teoria lá, aquela ladainha. Tals. Depois tu começou a aprender um pouquinho de eletrônica analógica, em dispositivos 1, circuitos e dispositivos 1 e circuitos e dispositivos eletrônicos 2, né? Que a gente viu um pouco de eletrônica analógica lá no 2, processamento de pequenos sinais, tá? Os amplificadores lá, polarização fixa, polarização por divisor de tensão, amplificação, né? Ganho de tensão, impedância de entrada, impedância de saída. Então, isso aí é a amplificação, é a eletrônica analógica funcionando para pequenos sinais. Quando tu muda um pouco o critério, tu aumenta essa energia, tu aumenta a energia que tu está processando, aí a gente vai para a eletrônica 3, onde vocês aprenderam o processamento de condicionamento de sinais elétricos, onde o sinal de um sensor, de um sinal de áudio, tu tinha que manipular esse sinal para alcançar uma determinada característica, por exemplo, otimizar uma porta D, ou então botar uma proteção, ou então botar um filtro. Então, lá em eletrônica 3, tu estava trabalhando com sinais elétricos que eram uma informação para ti, só que tu está manipulando esse sinal elétrico de forma analógica. E a forma como tu fazia isso era através de amplificadores operacionais. E aumentando ainda mais a energia que tu processa, tu chega na eletrônica de potência. E daí eu acredito que vocês fizeram fundamentos de eletrônica de potência, né? Onde vocês veem bem por cima, assim, ó, uma gama muito grande de sistemas que processam elevada potência. Então, tu vai ter fontes que processam 100 watts, 200, até quilowatts, elas são capazes de processar. E o que é esse processamento? É fazer essas transformações que eu estava falando para vocês. Transformar da rede para aquilo que a tua carga exige. Transformar do painel para aquilo que a tua carga exige, sabe? Então, esse processamento, a gente estuda muito lá em eletrônica de potência, fundamentos de eletrônica de potência. Conversores chaveados, inversores, retificadores e assim por diante, tá? Onde todos aqueles circuitos tinham um único objetivo: processar energia, transformar ela de uma certa fonte para aquilo que a tua carga exige, seja elevar a tensão, seja rebaixar, seja transformar ela em senoidal, seja ela transformar ela em CC, enfim, tá? Então, esse é digamos assim, uma possível divisão dos conceitos de eletrônica, onde tudo que tu está fazendo em eletrônica sempre é manipulando energia elétrica, é manipulando sinal elétrico, é manipulando uma certa energia para transformar ela de uma fonte naquilo que a tua carga demanda, tá? Tu sempre está fazendo isso. E assim, não existe essas áreas, assim, elas nunca trabalham isoladas, por exemplo, tá? Elas sempre estão trabalhando em conjunto. Todas essas áreas, elas trabalham em conjunto para fazer esse processamento de energia, tá? E nós agora, vocês passaram por todas elas, um pouquinho em cada uma, né? Viram algumas disciplinas em cada uma, e a nossa disciplina, ela se enquadra nesse contexto aqui da eletrônica de potência. Ela é mais uma aplicação daqueles conceitos que tu viu em fundamentos de eletrônica de potência. A gente vai pegar um nicho específico dessa disciplina e vamos aprofundar um pouco mais.
vamos analisar mais profundamente, vamos aprender a projetar mais profundamente, tá bom? Então, é dentro desse contexto que se enquadra a nossa disciplina. Assim, ó, qualquer dúvida, vocês vão chamando, tá? É só abrir o mic aí, falar e Brasil. Uma coisa que eu sempre pergunto, né? Eu não sei se vocês têm muito costume em olhar a ementa da disciplina antes de se matricular nela, se vocês já têm uma ideia do que iam estudar nessa disciplina, tá bom? Então, é mais ou menos esse o conteúdo. Quem aí que viu a ementa? Manda um no chat quem viu a ementa antes de se matricular. E quem é que foi só no flow? Vai dar na segunda semana só a gurizada desistindo, né? Ah, não, tá bom. Se falou com os amigos, sabe o que vai encarar, mais ou menos. Mas vamos lá. Tá certo. Para ver se consegue passar, né? Capaz, brinks. Vamos lá. Então, aqui, ó, dentro da eletrônica de potência, tá bom? É aqui que a gente vai ficar, aqui que a gente vai trabalhar. Então, tem que lembrar aqueles conceitos lá de fundamentos da eletrônica de potência, tá bom? Dentro desse contexto, tá? Então, é isso que eu estava conversando para vocês. Eu quero transformar a energia elétrica, eu quero manipular ela, eu quero ser capaz de pegar ela num certo formato e transformar para aquilo que a minha carga exige. E daí um exemplo bem na palma da mão de vocês, que a gente usa direto, é o carregador do telefone, tá? Esse dispositivo aqui, ele é capaz de pegar o alternado, o senoidal que está aqui na tomada, e transformar naquilo que a tua carga exige. A tua carga exige que a tensão e corrente que tu forneça para ele sejam controlados. Sejam, por exemplo, CC, vou até desenhar aqui, ó. Aqui, por exemplo, tu quer que tenha um sinal de tensão aplicado a esse telefone, que ele seja, por exemplo, 9 volts. Não sei se é 9, tá? Tô chutando. 9 volts, CC, lisinho, sem ondulação. Eu quero isso aqui. O meu telefone precisa disso. É a exigência dele. Mas o que tu tem não tem nada a ver com aquilo ali. O que tu tem é um alternado, 311, 60 Hz, tá? É isso aqui que tu tem. É isso aqui que a concessionária te oferta. E aí o que que tu faz? Tu vai ter que manipular esse cara aqui, vai ter que jogar ele dentro de algum circuito, alguma manipulação de sinal elétrico para poder transformar nisso, tá? Então aí dentro desse contexto que vem nossos circuitinhos eletrônicos, tá? Que vem aquelas topologias que tu aprendeu lá em Fundamentos de Eletrônica de Potência. Que o que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa que tu tem que fazer aqui, tu tem que retificar. Depois que retificar, tem que filtrar. Depois que filtrar, tem que diminuir a amplitude. Depois que tu diminui a amplitude, tem que controlar essa amplitude. Tem que aplicar técnica de controle. Então, tu tem que aplicar uma série de conhecimentos aqui para fazer, sintetizar esse sinal de tensão. Que não é mais um sinal, né? Sinal a gente falava lá em eletrônica 2 e 3. Agora já não é um sinal. Né? Agora é um valor com uma certa potência maior associado, tá bom? Então, essa manipulação aqui, essa transformação aqui que a gente faz, eu gosto muito de trazer essa analogia que para mim funciona até, nunca me deram um feedback negativo, que essa manipulação, essa transformação de energia que tu faz, é como se tu estivesse transformando uma matéria-prima naquilo que tu precisa. Tu tem uma demanda, tu precisa de algo. E daí tu tem a matéria-prima, que está numa forma mais bruta. O que tu tem que fazer com isso aqui? Tu tem que manipular, tu tem que moldar no formato que tu quer. Tu tem que transformar aquilo ali, tem que pegar uma parte só que tu vai usar, tu vai moldar ela, tu vai puxar de um lado, vai esticar do outro, vai reduzir o outro, certo? E essa transformação, tu utiliza certas ferramentas para fazer isso. Tu utiliza ali uma faca, tu utiliza um pano, tu utiliza uma esponja, enfim, tu utiliza alguma coisa para fazer essa transformação. Você vale de ferramentas. E em eletrônica, as ferramentas que tu te vale são os dispositivos que tu aprendeu lá em circuitos 2, circuitos 1, em eletrônica 1, em eletrônica 2, que foram os diodos, que foram semicondutores controlados, como transistor, MOSFET, IGBT, que tu viu em eletrônica de potência, indutores, capacitores, essas são tuas ferramentas. Ah, eu preciso transformar só em CC, retificação.
Que ferramenta que eu uso? Diodo. Ah, eu tenho que acumular energia. Ah, capacitor. Eu tenho que filtrar. Ah, indutor, certo? Então, tu te vale dessas ferramentas para fazer essa transformação. Então, essa analogia aqui que eu tento trazer sempre para mim funcionava bastante. Que tu tem a energia num formato bruto e tu precisa transformar ela. Então, tu vai manipular essa matéria bruta para transformar naquilo que tu quer. Nesse caso aqui, tu vai manipular a energia que está na rede para transformar naquilo que tu quer, certo? Ainda dentro desse contexto, tá? Eu sempre trago esses exemplos aqui para vocês para deixar bem claro o contexto da eletrônica, tá? Tu pega, por exemplo, um carro elétrico, tá? Um Tesla da vida aqui. O carro elétrico tem o quê? Tu tem energia acumulada num banco de baterias. Para quem eu ainda não falei, no Tesla aqui, todo o soalho do carro, ele é um banco de baterias, é uma série de baterias, semelhante a essa aqui, ó, que está na palma da mão do cara, associadas em série e em paralelo, para te aumentar a tensão e aumentar a capacidade dessa bateria. Então, tu tem uma bateria que tem a energia para esse carro. E a bateria te fornece energia nesse formato aqui, ó, formato CC. É assim que a bateria te fornece energia, seja 50 volts, seja 24, seja a tensão que for, mas bateria é CC. Só que quem faz o carro andar é um motor. Um motorzinho aqui do lado, por exemplo, ó, que está ilustrado na figura aqui, ó. É um motor. E esse motor, por exemplo, pode ser um motor trifásico. E para o motor trifásico funcionar, ele exige esse padrão aqui de tensão, ó. Uma tensão trifásica, alternada, defasadas, com amplitude, frequência e fase controladas, ou seja, não pode ser qualquer uma, tem que estar bem controladinho isso aqui. Então, como é que eu pego a energia que está no banco de baterias, que é CC, e transformo nessas três fases defasadas, controladas, bonitinho, que eu posso alterar a velocidade, a frequência e a amplitude delas ao meu bel prazer? Como que eu faço essa transformação? Estou transformando energia, eu estou manipulando a energia, então eu estou aplicando eletrônica. Quem faz essa transformação, nesse caso específico aqui, se chama inversor, porque ele vai pegar a tensão CC e vai gerar um sinal alternado. Ele vai fazer uma inversão desse sinal. Ele vai gerar sinais CA a partir de um sinal CC. Tá? E aí tu viu alguma coisa sobre isso já em fundamento de eletrônica de potência, né? E isso aqui, para funcionar, exige, além dos dispositivos eletrônicos, exige técnicas de modulação, técnicas de controle, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas o que eu quero que fique claro aqui desse slide, do próximo que eu vou mostrar, é esse conceito do que é a eletrônica. É tu manipular energia, é tu transformar, nesse caso aqui, por exemplo, do banco de baterias CC para três fases alternadas, tá? Esse mesmo conceito se expande em qualquer sistema que tu queira sintetizar e transformar em energia elétrica, tá? Como, por exemplo, geração eólica. Mesma coisa. Tu tem uma geração, tu tem uma fonte de energia, nesse caso a tua turbina, o teu gerador, e o quanto que esse gerador gera pode ser alternado já. Ok, ele gera alternado, ok, beleza. Mas o que ele gera depende do vento. Depende da velocidade, depende da intensidade, depende de quanto que eu tenho de energia no momento. Então, o que esse gerador gera vai ter uma amplitude variável, vai ter uma frequência variável, embora eu tenha algum controle mecânico sobre isso, são variáveis, é uma coisa que tu não tem controle. Só que para eu poder jogar essa energia na rede ela tem que estar bonitinha, tem que ser 311, tem que ser 60 Hz, tem que ser senoidal, tem que ser fidedigna um sinal senoidal. Então eu tenho que manipular essa energia que está sofrendo uma certa variação e tenho que transformar naquilo que eu exijo, que é alternado, que é senoidal, que é bonitinho. Então tu tem, por exemplo, uma geração alternada já, só que totalmente desbalanceada. E tu tem que manipular esse sistema aqui para transformar num sistema balanceado, bonitinho.
tá? E como tu quer manipular, essa é a tua demanda. Eu preciso manipular a energia elétrica, eu preciso transformar energia elétrica num certo shape em outro. E o jeito mais eficiente que tu tem de fazer isso é através da eletrônica, tá? É através de circuitos eletrônicos que tu faz essa transformação, essa manipulação, certo? Dentro desse contexto ainda, né, junto com esses exemplos, tá a nossa disciplina, que fala de fontes chaveadas, que é basicamente uma transformação de energia, que é basicamente tu pegar a energia, fontes chaveadas em si tá dentro de que cenário? É tu pegar uma tensão da rede e sintetizar um sinal CC contínuo controlado. Essa é a função de uma fonte chaveada. Isso que faz o carregador do teu note, é isso que faz o carregador do teu telefone, tá? É pegar a energia da rede e transformar num sinal controlado bonitinho. Então tu tem, e como que é feito isso? Através de circuitos de eletrônica em potência, que a gente vai entrar a fundo agora, dentro dessas topologias, e estudar cada parte dela para aprender a analisar e projetar circuitos que façam isso. Ah, eu quero fazer um cara de 100 watts, eu quero fazer um cara de 50 watts, eu quero que seja 12, eu quero que seja 15 volts na saída, eu quero que seja para 10 amperes, eu quero que tenha proteção de sobrecorrente. É o que a gente vai ver aqui, tá certo? E assim, ó, aonde que estão essas fontes chaveadas, elas vão muito além de, por exemplo, o teu Note, né? Que é o mais conhecido, Note, telefone, é o mais simples, assim, que a gente vê. Mas essas fontes chaveadas, elas estão em tudo agora. Tudo que é equipamento que tu tenha, que tu utilize no teu dia a dia, tem fonte chaveada. Então, por exemplo, uma televisão, tá? Como é que tudo funciona? Pô, uma televisão é um computador. A televisão é um computador, é eletrônica bruta lá dentro. E como é que tu alimenta o sistema de áudio? Como é que tu alimenta a placa-mãe dela? Como é que tu alimenta a iluminação, que seja de LED, seja qual for o sistema de iluminação dessa televisão? Como é que tu gera, tu transforma a energia da rede para cada padrão que tu exige lá dentro? Bom, o sistema de áudio exige uma certa fonte com uma certa potência. O processamento de dados exige outra. A parte de backlight exige outra. Então, como é que tu manipula a energia da rede e sintetiza cada uma? É fonte chaveada. Então, aqui, ó, dentro de uma TV, por exemplo, toda essa placa aqui, ó, é uma fonte chaveada. Claro, com várias tensões de saída, mas é uma fonte chaveada, que está alimentando as diferentes partes desse circuito. E vai além, né? Por exemplo, sistemas de áudio. De onde é que tu tira a energia para alimentar esses sistemas de áudio? Fonte chaveada também. Nada hoje funciona sem ter uma fonte chaveada que vai controlar a tensão de alimentação. Então, tu vai ter uma tensão de alimentação para um amplificador. É uma fonte chaveada também. É ela que regula e protege e fornece energia para o sistema funcionar, certo? Um outro exemplo, agora um pouquinho diferente, quadros de comando, por exemplo, para automação. Não sei se vocês já viram algum quadro de comando destinado ao acionamento de motores, por exemplo. Onde tu tem que acionar, dentro desse quadro de comando aqui, tu tem uma série de relés, de contatoras, tu tem CLP, tu tem inversores, tu tem uma série de circuitos de acionamento e proteção, por exemplo, para um chão de fábrica, onde para isso aqui funcionar, hoje tu tem que alimentar tudo em CC. Tudo a parte de sinal, comando, não a parte que aciona o motor, né? A parte que aciona o motor continua sendo CA. Mas eu digo assim, ó, toda a parte de controle, de interface, homem-máquina, as botoeiras que tu vai aplicar, tudo ali tem que ser em tensão baixa e CC. E de onde é que tu tira essa tensão? É uma fonte chaveada. Então tu vai ver, sempre quando tu tiver a oportunidade de abrir um quadro de comando desses aqui, um painel de comando desses aqui, vai ter aqui dentro uma caixinha que é uma fonte chaveada, que está gerando, que está transformando a energia da rede num valor CC para alimentar toda essa galera, para acender as luzes, para ter as botoeiras, para fazer a parte de lógica de acionamento dos motores, tá? Que é que tu faz através de contatoras, enfim, acionamento de relés e contatoras, toda a parte lógica
Lá se vai fazer estrela, triângulo, temporizada, badamim, badamum, tudo isso é CC. E quem gera esse sinal CC para ali é uma fonte chaveada, tá? Então, outra aplicação aí, isso é CC porque é norma, tá? Não sei se vocês já tinham visto isso aqui, eu botei a figura dele aberto, podia ter posto uma dele fechado também, né? Para vocês verem que isso aqui, na real, são botoeiras e sinalizadores que fazem a interface homem-máquina, né? Que o cara pode ver o que está acontecendo, enfim. Alertas, enfim. Outro exemplo que está crescendo bastante, tá, pessoal? Por exemplo, transformadores. Hoje está crescendo muito a questão de monitoramento desses sistemas. Tu tem hoje, por exemplo, em Santa Maria tem uma empresa chamada Fox, uns conhecidos, que eles fazem medições e geram e largam isso para banco de dados. Então, tu consegue medir tensão, qualidade de energia, de transformadores, de subestações, e tudo isso vai para banco de dados. Só que para isso funcionar, tu tem inúmeros sensores lá dentro. E sensores é eletrônica, é instrumentação. E esses sensores e o microcontrolador que vai comunicar com um banco de dados, que vai emitir para a internet, e a parte de proteção de tudo isso, isso aí tudo funciona em CC. Isso tudo funciona com uma tensão controlada, onde está protegido, onde tudo está protegido, onde tu garante robustez, tu garante eficiência. E quem faz a alimentação dos sensores, quem faz a alimentação do microcontrolador, quem fornece a energia para tudo isso funcionar, é uma fonte chaveada. Então, tu não trabalha mais hoje sem esses dispositivos. Tudo que tu pense hoje em solução, seja em automação, seja em processo de medida, seja o que for, tu vai precisar de uma fonte para alimentar aquilo. E a fonte que alimenta aquilo é uma fonte chaveada. Tá certo? Ainda dentro desse cenário dos transformadores, já existe bastante pesquisa para substituir esses transformadores, que são elementos passivos, né? Porque tu não tem controle, o máximo de controle que tu tem num transformador hoje são os taps, é o máximo de controle que tu tem nele, e isso é um controle extremamente limitado e burro, né? De uma certa, com perdão não diminuindo, né? Mas a ideia é que num futuro tu consiga substituir um transformador desses por um conversor eletrônico. Assim como tu tem hoje um inversor que ele é capaz de pegar a energia da rede e acionar um motor, ele está transformando CA em CA. Tu vai trocar um transformador por um bloco eletrônico lá que vai fazer esse controle. Certo? Então, as tecnologias estão evoluindo, as topologias estão evoluindo para esse cenário no que a gente fala de distribuição de energia elétrica. Não vai ter mais um transformador imerso em óleo, onde é só uma bobina e os taps. Tu vai ter um sistema eletrônico com IGBTs, com silicon carbide lá dentro, enfim. Tá? Claro que não vai ser tão fácil assim, né? Mas vai acontecer. Então, tu tá em tudo essas fontes. A fonte serve para quê? Para alimentar tudo que tu tem dentro de um circuito, seja um circuito de TV, seja um painel, seja um áudio, seja o teu computador, seja o que for. Tu precisa sintetizar um sinal controlado CC a partir de, por exemplo, da tua rede elétrica. Tá? Fonte chaveada faz isso. Eletrônica de potência faz isso. Tá? Só que tem uma vírgula aí, né? Digamos assim, beleza, uma fonte chaveada é capaz de fazer isso. Mas eu preciso ter uma disciplina para falar tudo isso se eu tenho uma outra solução que eu acredito que todos vocês já viram, que são os chamados reguladores lineares. Tá? Regulador linear faz isso. Ele converte a tensão da rede numa tensão CC. Por exemplo, o que são esses reguladores lineares? 7805, 7905. Já tiveram contato com esses reguladores? Já viram alguém montar? Já utilizaram? Sim, não? Vamos olhar a goela enquanto vocês falam. Hein? Nunca montaram um regulador linear? Essa família... Eu acredito que não, professora. Eu estava pensando agora, mas não me recordo. Talvez eu não esteja reconhecendo também.
Beleza, eu vou deixar aqui então um linkzinho para vocês olharem depois sobre essa família do 78 e 79, que o que que esses reguladores fazem? Entra, por exemplo, ele é um encapsulamento de 3 pinos igual de um transistor, tá? Entra 20 volts e ele regula para 5, ou para 15, ou para 10, depende do que tu escolher, tá? Então tu faz uma regulação já, e é um regulador chamado regulador linear, onde o que que tu precisa basicamente? Um transformador, uma ponte retificadora e o regulador. Pronto, é simples, esquema na internet pronto, é só montar. Mas o que que acontece? Esses reguladores lineares são uma solução. Até, por exemplo, quem já pegou placas do Arduino, microcontrolador, na própria placa do Arduino, tu vai ter ali, eu acho que 2 reguladores de tensão, ou no mínimo um, que faz a entrada, que tu pode alimentar ele com uma tensão maior que 5 volts, só que ele funciona todo a 3.3, se eu não me engano, né? Então tem um regulador linear ali que corta a tensão e garante que vai ficar só 3.3. Eu poderia usar esses reguladores? Poderia. Só que o que que acontece? Quando tu começa a aumentar a potência da tua carga, a minha carga é de 100 watts, minha carga é 150 watts, né? Tu começa a aumentar essa potência, esses reguladores são extremamente ineficientes. Porque o princípio de operação de um regulador linear é queimar toda a energia que tu não precisa. Ah, tu tá entrando com 20 e precisa de 5, beleza, esses 15 aí eu vou queimar. É isso que ele diz. Eu vou jogar para o ambiente, eu vou dissipar num dissipador toda essa energia que tu não vai usar, tá? Então eles são muito ineficientes quando as potências são elevadas. Elevadas também não, né? 100 watts não é elevado, mas para o nível para um regulador, sim, é elevado. E esse é o esquema de um regulador aqui, né? Pode ter pequenas variações, mas geralmente esse aqui é o esquema de um circuito. Só que no circuito tá bonito, beleza. Só que na prática ele é isso aqui, ó. Isso aqui é um regulador para 30 watts, tá? Olhando de cima, tá? Olhando de cima, eu sei que a qualidade não tá muito boa, mas olha o tamanho do transformador que tu tem que ter para um regulador de linear. Por que que ele é tão grande? E por ser grande, ele é muito pesado. Por que que ele é muito grande? Porque esse transformador, ele opera na frequência da rede. E frequência da rede é uma frequência baixa, é 60 Hz. E se a frequência é baixa, o tamanho físico de magnéticos é muito grande. Então ele é um cara grande, é um transformador grande, pesado, com um núcleo de ferro magnético aqui, de ferro silício laminado. Ele é muito grande, esse cara. Isso aqui é para 30 watts, pessoal. E olha aqui, ó, do lado, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui do lado tu tem uma coisa que é um dissipador, que é como se fosse um radiador de carro, ou um, claro que não passa água dentro nesse caso aqui, mas é um radiador de calor. É uma placa metálica que tem que estar em contato com o regulador está aqui, ó, bem onde está o mouse, ali está o regulador, ele é o mesmo encapsulamento de um transistor, para dissipar toda aquela energia que tu não vai usar. Então ele é extremamente ineficiente, esse circuito aqui. Isso aqui é para 30 watts. Agora, a título de comparação, do lado aqui, ó, tu tem uma fonte chaveada de 65 watts. Então tu tem o dobro da potência, e tem muito, muito menos que a metade do peso, porque isso aqui não tem um transformador em baixa frequência. Ele não tem esse magrão aqui, ó, gigantão. O transformador dessa fonte aqui trabalha em alta frequência. Esse é o princípio de operação da fonte chaveada. Ela trabalha em alta frequência. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é algo que vocês já viram lá em Fundamentos de Eletrônica de Potência, que tu tem um semicondutor comutando em alta frequência, 50 kHz, 100 kHz. Quando tu aumenta a frequência, o tamanho dos teus elementos reativos ficam muito pequenos. Então tu vai ter indutores pequenos, tu vai ter capacitores pequenos. E principalmente pelo fato de tu ter um indutor pequeno, esse cara se torna muito mais eficiente, se torna mais leve, certo? Isso é a primeira grande diferença. Só outro exemplo aqui, ó, nesse mesmo sentido, eu vou até deixar o link para que ele faz uma comparação entre uma fonte linear e uma fonte chaveada. Só para vocês terem uma ideia, essa fonte chaveada aqui da esquerda, ó, 360 watts, ele pesou, deu 300 gramas, 400 gramas aqui. 360 watts, 400 gramas. Para te fazer uma fonte linear de 50 watts,
Só o transformador que tu precisa para essa fonte linear chega a quase 1 quilo. Só o transformador, sem a parte de radiação de calor, sem o resto. Então, primeira grande diferença, fonte linear e fonte chaveada, elas servem para a mesma coisa, para te sintetizar um sinal de tensão regulado. Para isso que ela serve. Pega a rede e gera um regulado. As duas servem para a mesma coisa. Só que uma fonte linear usando essa família de reguladores, ou qualquer outra família, ou qualquer outra topologia de regulador linear, são extremamente ineficientes. Tá? Para baixa potência, ok. Para aqueles projetos de faça você mesmo, beleza, monta ali, tu não está preocupado com eficiência. Mas para um projeto de uma luminária de iluminação pública, para uma fonte de computador, tu não pode dizer para o cara, tu vai comprar esse computador aqui, esse Note extra fino, super livianinho, mas tu tem que levar esse trambolho aqui, que é o carregador, que pesa 5 quilos para o teu notebook. Não, tu quer sempre reguladores e carregadores cada vez mais eficientes, mais compactos. Eu não sei se vocês pegaram também a evolução dos carregadores de telefone. Os primeiros eram grandes, e até os mais antigos, que esses até eu não peguei, eram reguladores lineares, eram uns troços pesados. E daí eles foram evoluindo, ficando cada vez menor, cada vez mais eficientes, porque foi evoluindo a tecnologia de fonte chaveada que está sendo utilizada. Essa é a primeira grande diferença, tá? Questão de eficiência e peso. Eles vêm sanar a mesma demanda. Eu gerar um sinal controlado de tensão CC. Eles vêm sanar a mesma demanda. Só que a primeira grande diferença é essa: peso e eficiência. Tá? Associado a isso, tu vai ter uma outra grande vantagem de tu utilizar fontes chaveadas, que é tu poder controlar. Num regulador linear, tu não tem controle sobre a saída. No máximo, tu tem uma proteção, que garante que tu não vai queimar a tua carga. Deu um curto ali, ele identificou que deu curto e abriu. Tá? Esse é o máximo de controle que tu tem numa fonte linear. Numa fonte chaveada, tu consegue ter regulação fina, porque geralmente quem aciona essas fontes chaveadas é uma lei de controle. Então, tu aplica leis de controle lá para rastrear a referência. Apliquei um PI, um PID, que vão rastrear uma referência, que vão eliminar erro, que mesmo não importa o que aconteça com a tua carga, ele vai garantir que a tensão continua constante. Pode variar a carga, a tensão continua constante. Deu um surto decorrente, ele vai desligar o sistema e vai garantir que tu não queime. Então, tu coloca muita proteção, muitas leis de controle dentro dessa topologia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá bom? Então, as características, digamos assim, de uma fonte chaveada são basicamente essas, tá bom? E daí isso que eu estava falando aqui para vocês, da questão de transformação, né? Qual que é o princípio dessa transformação? O princípio de uma fonte chaveada é um conversor CC-CC. Por exemplo, aqueles que tu viu lá em Fundamentos Eletrônicos e Potência. Pode ser um buck, um boost, um buck boost, um flyback, que é o que a gente vai falar bastante. Pode ser qualquer um desses conversores, tá? Então, como é que esse cara funciona? O princípio é que tu tem um semicondutor controlado lá dentro. Por exemplo, um MOSFET ou um IGBT. Pode até ser um TBJ, mas isso é muito raro, só para potências muito baixas. Mas a questão é que tu tem um semicondutor controlado, que basicamente isso aqui é uma chavezinha, que está abrindo e fechando o circuito. E esse abrindo e fechando está acontecendo em alta frequência, na ordem dos kilohertz, centenas de kilohertz às vezes, tá? E essa capacidade de comutação em alta frequência aqui, que vai reduzir o tamanho e o peso do teu magnético, do teu capacitor, tá? E eu acredito que vocês viram que essa chavezinha aqui, geralmente a gente aciona por uma modulação chamada modulação PWM, que é um trem de pulsos que tu aplica nesse semicondutor para que ele abra e feche. Então, tu tem um circuito dedicado a sintetizar esse sinal PWM para fazer a chave abrir e fechar em alta frequência.
E ainda, outra coisa que eu comentei, esse circuito que está gerando esse sinal PWM para a chave, ele não faz só da cabeça dele, ele vai botar o que ele quiser. Tu ainda é capaz, como isso aqui é eletrônica e pode ser programado, ou pode ser de forma analógica, isso aqui também, tu ainda tem a capacidade de fazer uma realimentação desse sistema, onde ele está lendo a saída através de um ramo de realimentação e está corrigindo a razão cíclica, está corrigindo a frequência. Ele está mudando como o padrão, como fecha e abre essa chave, para garantir que a saída vai permanecer dentro do que tu quer. E o circuito que faz essa realimentação envolve aqueles conceitos que a gente viu em eletrônica 3, em dispositivos 3, que eram os condicionamentos de sinal. Então, tu tem aqui, ó, condicionamento de sinal, que tu viu lá em eletrônica 3, lá com a PIOP, por exemplo, filtros e todo aquele escambau de circuito. Isso aqui joga para dentro de um circuito que, por exemplo, pode ser um microcontrolador, e ele vai ler esse sinal, vai jogar dentro de um algoritmo, onde esse algoritmo está implementado uma lei de controle, que tu aprendeu lá em controle, como calcular os ganhos, e ele vai calcular um novo valor de razão cíclica ou de frequência que ele tem que aplicar nesse MOSFET ou IGBT para regular a tensão de saída. Então, olha que aqui tu tem várias áreas da eletrônica e até de controle conversando e trabalhando junto para fazer essa transformação de energia. E esse é o princípio estrutural de qualquer fonte chaveada. Tu tem um circuito de eletrônica de potência que está manipulando a energia, nesse caso aqui está pegando energia da rede e está fornecendo para a tua carga, e quem manda esse circuito de potência funcionar é o circuito de controle, onde nesse circuito de controle tu engloba condicionamento de sinal, modulação, programação, possivelmente, certo? Então, todas essas áreas, elas conversam para garantir que tu vai ter um valor CC aqui dentro da tua faixa, com proteção, certo? Tudo bonitinho aqui para alimentar qualquer coisa, para alimentar um módulo, para alimentar um painel, para alimentar uma TV, para alimentar teu notebook, para alimentar qualquer carga que tu precise. Certo? Até aqui, gurizada. Mais ou menos o contexto. Estão conseguindo me acompanhar? Sim, não, talvez. Não acordei ainda. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Então, esse é o grande contexto, assim, da nossa disciplina, tá? Dentro da eletrônica, a eletrônica é transformar energia. Dentro dessa transformação da energia, tu tem uma área destinada a processamento de potência elevada, que é a eletrônica de potência. E daí, dentro da eletrônica de potência, tu tem as fontes chaveadas. As fontes chaveadas, então, englobam todos esses conceitos que a gente estava conversando aqui nesse último slide, tá bom? Tá, beleza. Mas e aí, uma fonte chaveada? Isso aqui é um exemplo de uma fonte chaveada, tá? Olhando ela por cima e olhando ela por baixo, tá? Uma plaquinha de circuito impresso aqui, onde tu tem aqui o conector para entrar os terminais da rede, tu vai entrar com CA aqui, ó, nesse terminal aqui, e tu vai sair aqui do outro lado, aqui na saída, tu vai sair com o sinal CC regulado. Aqui em cima tem um descritivo do que ela é, ó, tá? Ela é para tensão de saída de 7,5 até 24 e 29 watts. No máximo 48, ela não pode ultrapassar uma carga de 48 watts, tá? Só que fique claro, isso aqui não é um circuito comercial, ele é bem próximo de um comercial, porque é uma coisa chamada Demonstration Board, tá? Demo Board. Demo Board, quem nunca teve contato, isso aqui é o seguinte, ó. Digamos que tu virou engenheiro de P&D de uma empresa e tu tenha que projetar a fonte que vai acionar o painel lá de comando dos motores do chão de fábrica, tá? Como é que tu projeta isso? Tu entra em contato, por exemplo, com as semiconductors, ON Semiconductors, tá? E diz para eles, tô precisando de uma fonte assim, assim, assado. E eles vão te dizer, o mais próximo que eu tenho é isso aqui.
daí eles mandam para ti essa plaquinha e tu projeta e adapta essa placa para a tua necessidade, tá? Então, isso aqui é fornecido pelo fabricante de circuitos integrados, tá? Mas, enfim, isso aqui é bem próximo do que vai ser, se tu abrir o teu carregador de notebook, ele é bem próximo disso aqui. Só que possivelmente vai ter toda uma resina aqui para evitar um ruído, para dar mais sustentação mecânica, enfim. Tá, mas fechado esse parênteses. Isso aqui é uma fonte chaveada. Isso que vocês estão vendo aqui é ela por cima e aqui é ela por baixo. É por baixo da placa. O que a gente tem aqui? Esse circuito que está aqui, ó, olhando ela por cima e olhando ela por baixo, então ela serve para fazer uma tensão regulada aqui até 24 volts. E o circuito que está nessa placa aqui é basicamente esse que está aqui do lado. Tá? Não é exatamente o mesmo, mas é o mais próximo que eu encontrei aqui para mostrar para vocês. Mas olha aqui, ó. Isso aqui na esquerda, por cima e por baixo, tá? Plaquinha por cima e por baixo, tá aqui o circuito dele. E a gente tem por objetivo nessa disciplina entender esse circuito que está aqui do lado. Ele parece ser bem feio, parece ser um monte de coisa que tu não entende, mas não é. A gente vai abordar ele por partes e vamos olhar cada pedaço desse circuito aqui da direita. Onde a primeira divisão que a gente faz desse circuito é divisão entre circuito de potência e circuito de controle. Então a gente vai ir por partes. Então tu pega, por exemplo, todo esse circuito aqui, a gente vai olhar só esse lado dele aqui primeiro, ó. Só esse lado aqui é onde, eu não falei aqui antes, mas deixa eu só elucidar aqui as primeiras partes, tá? Aqui, por exemplo, é a entrada, ó. Aqui é a entrada, onde vai entrar a rede. Então é esse terminal aqui. Olha o que a gente tem, ó. Entrou aqui, vai ter um monte de coisa que a gente vai comentar o que é, vai ter uma retificação, isso aqui é um retificador, e vai ir para um estágio de potência. Que tudo isso aqui é o teu circuito de potência. É quem processa esses 48 watts aqui de fato. E quem diz como que esse circuito funciona, quem diz que se esse circuito está funcionando direito ou não, quem faz a proteção desse circuito é o circuito de controle, que está aqui, ó. É um circuitinho de controle, que na nossa placa real aqui, por cima tu tá vendo a parte de potência, que é isso que está marcado aqui, e por baixo tu tá vendo o circuito de controle dessa placa. Tá? Onde tu tem um circuitinho integrado aqui, ó, uma baratinha, nesse caso aqui ele é SMD. Então é ele que faz todo o controle dessa placa, é ele que sintetiza o PWM, é ele que vê se a tensão de saída está certa ou errada, é ele que vê se a tensão de entrada está certo ou está errado, para ativar proteções ou não, tá? Então tu tem essa baratinha que faz o controle. Então sempre numa fonte chaveada tu vai ter esses dois circuitos, um circuito de potência e um circuito de controle. O circuito de potência é quem faz o trabalho bruto, digamos, é os braços. É aquele cara que manipula a energia de verdade. E quem diz para ele como que ele vai trabalhar é o circuito de controle, que é a parte lógica. Tá? Então, tu vai ter sempre esses dois circuitos, um circuito de potência e um circuito de controle. Tá? E dentro desses circuitos, a gente pode fazer uma subdivisão de partes. Tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, tudo isso que está aqui, a gente vai conversar agora o que é cada coisa, tá bom? Se tu olhar aqui, a primeira coisa que a gente tem no nosso circuito, na nossa fonte chaveada, é um estágio chamado estágio de retificação. Então, ele tem o retificador aqui, ó, e agregado a esse retificador, existe uma coisa chamada filtros de EMI. EMI é interferência eletromagnética. Como esse circuito de potência ele está trabalhando em alta frequência, é um MOSFET abrindo e fechando em alta frequência, então tu tem muitas derivadas de tensão e derivadas de corrente. Essas derivadas injetam na rede muito ruído eletromagnético. Muito farelinho de tensão e corrente vai para a rede. E existem normas que limitam o quanto que o teu circuito pode botar de ruído para dentro da rede. Então, para eliminar esse ruído, existem esses filtros que a gente coloca na entrada. Então, se tu olhar aqui no circuito mesmo, ó, a gente tem a entrada, que é esse borne, onde vai chegar o cabo da rede. Passando pelo borne, tu vai ter aqui, ó,
Tu tem essa caixinha azul, que é um capacitor, e tu tem esse magnético aqui, ó, que é uma bobina dentro de um núcleo. Isso aqui, ó, esses carinhas aqui, são o teu filtro DMI, que está desenhado aqui, ó. Nesse caso aqui é um filtro pi, tá? É um filtro pi para ruído diferencial, isso a gente vai conversar mais adiante, enfim. Mas é esse carinha aqui na entrada, ó, essa série de capacitores e indutores aqui, são esses elementos na entrada aqui, ó, antes do teu retificador. Tá vendo 4 diodo aqui embaixo, ó? 4 diodo, ó. Esses 4 diodo aqui, ó, são teu retificador. Tá aqui ele, o retificador, ó. Tá aqui ele. Então é o estágio de retificação. Antes do estágio de retificação, tu tem um estágio de filtro. Filtro DMI, que serve para tirar ruído. Passou pelo filtro, foi para o retificador. E agora, no retificador, tu tem uma coisa chamada barramento. Depois de um retificador, tu sempre vai ter um capacitor grandão. Tá vendo esse tambor aqui? Ó, é um capacitor deitado. É um capacitor eletrolítico que foi soldado deitado na placa. Tá? Isso aqui é um capacitor grande, que ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar essa tensão retificada da rede. Isso aqui a gente chama de barramento. Tudo isso aqui é o estágio de entrada da tua fonte chaveada. Então aqui tu tem filtro, tu tem retificação e tu tem barramento. Aqui a tua tensão já é CC. É CC, mas é 311. Agora, o que, que a gente coloca? Em vez de eu colocar um regulador linear, agora a gente entra com um conversor chaveado. Agora a gente vai para o próximo estágio, depois do barramento, ó, aqui eu tinha o barramento. Entra o teu conversor chaveado. Que aí pode ser push-pull, pode ser um buck, pode ser, enfim, diferentes conversores daqueles que tu viu em Fundamentos de Eletrônica de Potência. Aqui em específico, a gente vai falar sobre o flyback. O flyback é quase igual a um buck boost, que se vocês não viram, a gente vai falar bastante sobre esse conversor. Então, essa parte aqui que é o que faz o processamento de energia, que vai pegar a tensão do barramento e vai jogar para a saída. E aqui está o teu flyback, ó. O flyback consiste basicamente em um MOSFET, que está aqui o MOSFET, ó, e aqui está ele no circuito, ó. Um acoplamento magnético, que está aqui o acoplamento magnético, e a gente vai conversar sobre ele. E aqui está teu acoplamento magnético no circuito. E o que, que a gente vai aprender aqui? Vai aprender como que eu analiso esse circuito. Como que eu projeto esse circuito? Como que eu projeto esse magnético aqui? Qual que é o fio que eu vou usar? Qual que é o condutor que eu vou usar? É uma bobina num núcleo. Qual que é a bobina que eu vou usar? Qual que é o núcleo que eu vou usar? Que tamanho que tem que ser esse magnético? Para o MOSFET é a mesma coisa. Como é que eu sei qual MOSFET eu posso usar? Como é que eu defino um MOSFET? Qual que é a diferença desse MOSFET aqui para um MOSFET de sinal? A mesma coisa para o diodo, a mesma coisa para o capacitor de saída. A gente vai aprender como que eu projeto e analiso esse estágio aqui, que é o estágio de processamento de energia aqui em cima. Depois do estágio de entrada, tu tem o teu conversor CC-CC, nesse caso aqui um flyback. Então a gente vai aprender tudo como que ele funciona também e como que eu projeto esse cara aqui para dar a potência que tu quiser. Tá? Que mais? Parte de controle, embaixo da placa aqui a gente tem todo um circuito que faz o controle e o feedback do teu circuito. O que esse circuito aqui embaixo está fazendo? Ele está monitorando a tensão gerada na saída, ele está monitorando a entrada e está sintetizando aquele sinal PWM que abre e que fecha o MOSFET. Então aqui embaixo tu está girando o sinal PWM que está indo para esse MOSFET aqui. Aqui embaixo, tu está implementando uma lei de controle que garante que essa fonte vai ter sempre a tensão de saída que tu quer. Essa lei de controle garante que mesmo que ocorra um curto na saída desse circuito, não vai queimar a placa. Garante que esse circuito só vai funcionar quando a tensão de entrada estiver dentro de certos valores. Isso tudo ele implementa são proteções. E quem faz isso é um circuito integrado. E a gente vai ver que não é microcontrolador, geralmente. Microcontrolador vai para potências muito grandes. Aqui são soluções analógicas. É um CI onde implementa conceitos que tu viu lá em dispositivos 3. Um comparador, um filtro, né? Ainda conceitos lá de circuitos digitais, um flip-flop, um clock,
Tudo isso está dentro dessa baratinha aqui. E a gente vai conversar sobre essa baratinha. A gente vai conversar quais os tipos de circuitos integrados que existem, o que é a coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de definir, de escolher um circuito integrado desses aqui, para acionar a tua fonte chaveada. Tá certo? Então, basicamente, as partes da nossa disciplina são isso aí. A gente vai pegar e vai destrinchar uma fonte chaveada, assim como eu estava mostrando aqui para vocês. A gente vai olhar para esse circuito aqui e vamos olhar cada parte dele e entender como funciona, como projeta, como analisa, quais as possibilidades, tá? Essa é a ideia dessa disciplina aqui, certo? Beleza? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim, sim, o circuito parece ser bem complexo, né? Mas acho que no decorrer da disciplina o cara entende melhor. Ele não é muito simples, né? Tu batendo o olho, mas a ideia é que vocês consigam saber pelo menos o que cada parte está fazendo e como define cada parte, tá? E não é tão complexo, a gente vai simplificar ele bastante, tá bom? Beleza, então esse é o contexto, esse é o cenário da nossa disciplina, tá? Vamos usar bastante conceitos de eletrônica aí no meio dessa disciplina para resolver esses problemas, para aprender a analisar, projetar e saber simular tudo isso e assim por diante, tá bom? Então, é isso aí, mais ou menos, em cima de uma fonte chaveada de verdade, os nossos conceitos, tá bom? É muito importante que quando a gente estiver mais adiante, tu te lembre disso aqui, tá? Eu vou sempre trazer essa imagem aqui para a gente continuar discutindo em cima, mas a gente vai começar a simplificar e começar a ver equações, começar a ver simulação, que às vezes não parece ser o que está na prática, tá? Mas de fato tá. Aí a gente vai conversando com isso ao decorrer do semestre. Mas sempre lembra disso. Qual que é o intuito? É uma fonte chaveada. É uma fonte que vai pegar a tensão da rede e vai sintetizar um valor controlado. Tá? Esse é o intuito, onde eu vou ter um estágio de retificação, um estágio de processamento de energia e um estágio de controle. Tá? E a gente vai abordar cada um deles. Top. Então basicamente essa é o cenário. E como que vai ser feito isso ao decorrer do semestre? Como que eu organizei mais ou menos esses conteúdos aí para a gente ver? Então, o primeiro encontro, que é hoje, né, que é a parte da introdução, que é basicamente uma coisa que eu quero que fique bem firme na cabeça de vocês, é esses conceitos, tá? Porque é isso que dá o embasamento para te justificar isso que tu vai estudar durante o semestre. Então, é importante que tu fique aqui dessa aula, a questão da introdução, o que é a eletrônica estuda, dentro desse cenário da eletrônica, aonde que está inserido os conceitos que a gente vai ver dessa disciplina, tá? Qual que é a aplicação disso que a gente está vendo, aonde que estão esses circuitos que a gente vai estudar e aprender aqui. Isso é bem importante, tá? E além disso, que a gente vê aqui nessa primeira aula é a questão de metodologia e plano de ensino, tá? Que é o que a gente vai começar a conversar agora. Depois, claro, dessa parte introdutória, a gente vai ir para uma parte de análise do circuito CCCC dentro dessa fonte chaveada. De longe, o flyback, o conversor flyback, é o conversor mais utilizado nas fontes chaveadas. E a gente vai conversar o porquê mais adiante, na aula de flyback. Esse conversor é, digamos assim, ó, é a estrutura, é o conversor que está dentro de quase todas essas fontes chaveadas aí, tá? Então é ele que a gente vai CDT a nossa análise. A gente vai ver as etapas de operação, como que ele funciona, vai desenhar a forma de onda de tensão e corrente em todos os elementos, porque isso é importante que tu saiba como que esse circuito está funcionando, o que ele está fazendo com a tensão e corrente dentro desse circuito. A gente vai equacionar essas formas de onda, porque a partir dessas equações, dessas formas de onda, a gente vai traçar as rotinas de projeto desse conversor. Então, primeiro a gente vai analisar o flyback, vai entender como que ele funciona, quais as formas de onda, vamos simular e ver essas formas de onda teórica na simulação. Depois disso, a gente vai para a parte de projeto em si, tendo equacionado todas as tensões e correntes nesse conversor, a gente pode ir para a parte de projeto,
Onde essa parte de projeto significa dizer assim, qual que é o valor do indutor que ele precisa? Qual que é o valor do capacitor que ele precisa? Quais que são os esforços de tensão e corrente que aparecem no meu circuito? Então, a gente vai levantar essas rotinas de projeto, tá? Essas metodologias de projeto para o conversor flyback, onde tu vai calcular esses valores e daí a gente vai fazer alguns exercícios e simulações para validar essas rotinas de projeto. Então, tu aprendeu a analisar, tu aprendeu a projetar esses elementos. E esse projeto, na real, é o projeto do indutor, do capacitor e saber calcular valores de tensão e corrente nesse cara, tá? É isso que envolve essa próxima etapa aqui. De posse desses valores, aí tu é capaz de definir quais semicondutores que tu vai usar, qual MOSFET que tu vai usar, qual diodo que tu vai usar. Para poder dizer isso, tu precisa dos resultados de projeto, que vão te dar os esforços nesses semicondutores. Qual tensão, qual corrente, corrente de pico, corrente RMS, equações que dizem esses valores. E daí a gente vai ser capaz de definir os semicondutores. Saber consultar uma tabela de semicondutores de um certo fornecedor e dizer, esse aqui serve, esse aqui não serve, tá? Porque esse é o projeto, esse é o papel do projetista, né? Definir não só os valores, mas também quais elementos tu vai usar. E daí, dentro dessa parte de semicondutores, a gente vai estudar mais a fundo esses semicondutores de potência. Vamos estudar como é que é um MOSFET de potência, o que que muda esse MOSFET de potência para os TBJ que a gente via lá em dispositivos 2. Qual que funciona, qual que é o princípio de funcionamento de um diodo de potência? O que que muda para os outros? Quais tipos de diodos de potência que existem? Qual que eu vou usar? Tá? Então, isso aí a gente vai abordar nesse tópico de semicondutores de potência aqui. Tá? Então, tu analisou, projetou, definiu o semicondutor. O que mais que tu tem que fazer? Tu tem que projetar o indutor dessa fonte chaveada. Então, essa caixinha que vocês estão vendo aqui, ó, a gente vai estudar a fundo como que projeta esse cara aqui. Qual núcleo eu vou usar? Que tamanho de núcleo eu vou usar? Qual a bobina? Quantas bobinas? Qual condutor? Quantos condutores eu vou usar? Então, a gente vai falar sobre o projeto físico desse indutor. Aqui no projeto, tu disse, o indutor vai ser 10 milihenries. Tá, mas como que eu consigo um indutor de 10 milihenries para o nosso conversor, para a nossa fonte chaveada? A gente vai abordar aqui a gente vai abordar aqui nesse tópico, tá? Então, a gente vai ver metodologia de projeto, o que influencia na escolha desses materiais, tá? Então, a gente vai conversar sobre o projeto físico do indutor também, assim como a gente fez a definição física dos semicondutores. Então, analisamos, projetamos, semicondutor, projeto do indutor. Observa que tudo isso aqui, ó, tá aqui dentro do flyback, tá aqui dentro dessa parte de potência. Outra coisa muito importante nesse tipo de fonte chaveada é uma coisa chamada snubber. Tá? Snubber é um circuitinho que sempre vai ter em fontes chaveadas por causa de uma limitação associada a flyback. Mas não só em flybacks que isso vai acontecer. A gente vai conversar o que são esses snubbers, que são basicamente circuitos de auxílio à comutação. A gente vai conversar os tipos, quais os tipos que são utilizados em fontes chaveadas, né? A gente vai ver como que projeta, como que define fisicamente essas redes snubbers, tá? E de posse disso, a gente pode fazer algumas estimativas de perdas em condução, perdas em comutação e estimativa de eficiência da nossa fonte chaveada. Fontes chaveadas têm eficiências sempre muito altas, tá? Perto dos 90%. Então, tu tem eficiências elevadas, e então a gente pode saber fazer algumas estimativas da onde que está indo fora essa energia, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, fontes lineares, para falar bem a verdade, eu não sei se tem nenhuma com mais de 50% de eficiência na carga nominal. Claro, depende da potência, mas enfim, isso é assunto para outro dia. Então, a gente vai poder fazer uma estimativa de perdas desse nosso conversor chaveado. Falado disso, a gente então conversou basicamente sobre a parte CC aqui, ó, da nossa conversor, a parte que vai pegar o barramento e sintetizar a saída. Quem que manda isso aqui funcionar?
é a parte de controle, a parte lógica, a parte que está por baixo dessa placa, que está o circuito integrado. Então, a gente vai conversar sobre esse circuito integrado. Quais os tipos de circuitos integrados que existem, qual que é a função, qual que é o ponto comum entre esses circuitos, qual que é a estrutura genérica, porque isso aqui existe muitos, e cada ano sai mais e mais tipos, e são descontinuados alguns modelos e colocados outros modelos, mas no coração, no cerne, todos têm uma partezinha em comum. E daí a gente vai falar sobre essa parte em comum, falar quais que são as funções que ele faz, que é a parte de controle, parte de realimentação, parte de proteções, qual que é o princípio de funcionamento dessas estruturas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esses circuitos integrados e o que eu tenho que estar atento quando eu quero escolher um para minha fonte chaveada, tá bom? Dito isso, falamos da parte que está embaixo, a gente não comentou ainda da parte de entrada. Daí, na parte de entrada, a gente vai falar de retificação, vai falar desses filtros de EMI, por que eles são importantes, o que muda na distorção harmônica da corrente de entrada, que gera uma redução de fator de potência. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Qual que é os tipos de filtro que a gente usa e qual que é a importância, quais as normas que nos dizem isso, tá? Então, assim, ó, são bastante etapas, tá? São várias etapas para a gente analisar todas as partes dessa fonte chaveada. Então, a gente vai começar lá no meio, no coração da fonte chaveada, que é o flyback, e vamos fazer todo um projeto detalhado desse conversor. Depois disso, a gente vai abordar conceitos da parte de controle, parte de acionamento e da parte de entrada e retificação. Basicamente é isso aí, tá? Esses são os grandes tópicos da nossa disciplina. A gente vai abordar, tentar abordar todos esses tópicos ao decorrer do semestre, tá certo? Estão aí ainda? Tem que molhar a goela, porque senão, primeira aula, sempre muita falação. Também sim, professor. Beleza. Então, isso aí é basicamente, né, os conteúdos que a gente vai estudar, né? Vamos usar bastante simulação, vamos usar bastante conta em cima de tudo isso aí. A bibliografia que vai dar suporte para nós são esses livros aqui, tá? Quem já foi meu aluno sabe que meus slides não tem texto, né? Geralmente tem muito pouco texto nos meus slides, então não tem embasamento teórico, embasamento teórico, digamos assim, nas disciplinas. É muita falação, eu comento bastante coisa, mas os livros texto, para servir de base, para te poder consultar e ter um embasamento teórico, são esses aqui, tá? O Erickson, que é a Bíblia da eletrônica de potência, tá? Esse livro aqui é muito bom para qualquer área da eletrônica de potência. O Mohan, que eu acredito que seja o mais didático desses aqui, quem sabe, o Mohan e o Hart, mas o Mohan eu acho que ainda é melhor. E para a parte de projeto de magnéticos, eu vou me basear numa rotina do McLean, tá? Uma estrutura que o McLean apresenta. Então, essa aqui é basicamente os livros texto, tá bom? Claro, eles não vão trazer os conteúdos assim como eu vou mostrar, porque eu vou ficar pincelando uma coisinha ali e vou tentar dar o cenário de fonte chaveada, porque esses livros aqui são para eletrônica de potência no geral, não só para fontes chaveadas, tá bom? Mas é importante, escolhe um, dá uma olhadinha aí para tu ter um embasamento melhor. Não sei se vocês usaram algum desses em fundamentos de eletrônica de potência, para falar a verdade, mas o que eu tenho visto de vocês que nos últimos semestres aí é que ninguém mais usa livro, né? Vocês estão com preguiça de ler 10 páginas sobre um assunto ultimamente. Não sei se isso é verdade nessa turma, tá? Porque eu acredito que essa turma aqui, alunos se formando já, né, tem uma visão um pouco diferente com relação aos livros, tá? Mas dê uma olhadinha lá, tá? A gente tem, eu acho que o Mohan e o Hart tem na biblioteca online de vocês, tá? Que acessa pelo site da biblioteca lá. Beleza? Dá uma olhadinha, muito importante, porque vai ter muita coisa além e para relembrar o que eu falei em sala de aula também. Em sala de aula não, né? Mas enfim, ainda não. Show.
Nenhum de vocês tem esses livros físicos? Né? Só para... Acho bravo que tenha, né? Vamos lá. Tu não lê nem HQ mais, né, Linhares? Vai estar lendo o livro. E como que eu pensei a divisão da disciplina, tá? Mais ou menos nos nossos encontros, tá? Eu dividi basicamente aqui é por encontros, tá? As nossas aulas. E claro, aqui é uma proposta, tá? Isso aqui não vai seguir a risca, não, tá? Não vai seguir isso aqui a risca, mas é só para ter uma ideia de como que a gente vai ir ao decorrer do semestre, mais ou menos, tá? Os assuntos, como que a gente vai tratar eles, eu coloquei nessa tabelinha aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia da evolução dos conteúdos, tá? E não são encontros, tá? São cada 2 é um encontro, se eu não me engano. Mas enfim, é só para ter uma ideia de como que vai ir o semestre. Que mais? Então, nossas aulas vão ser síncronas, tá? O linkzinho já está aqui, eu já botei lá no Moodle, tá no grupo do Whats. Ninguém teve problema de acessar o Moodle, ou alguém teve, não sei. Estava bem instável, né, esses dias, agora no início do semestre. Pois é, só teve a minha questão que eu me matriculei. Eu tinha dado problema na minha matrícula, porque o professor não tinha, o professor com quem eu tive eletrônica de potência, ele não tinha fechado a turma. E daí eu me matriculei mais tarde, não tem nada no meu Moodle. Eu não Lá sei se ele tá assim ou não. não tem nada lá no Moodle. Na real, o que tem no Moodle é em avisos que tá os 2 links. Que tá o link da aula aqui do Meet e tá o link para entrar no grupo do Whats. Lá no tópico de avisos. É a única coisa que tem lá no Moodle da turma de vocês por enquanto. Tá Como é que, show. como é que vai ser a metodologia, tá? Vai ter a aula síncrona, depois da aula eu lanço o PDF lá, junto com o link para a aula, tá? Eu vou subir as aulas gravadas no YouTube, daí vai ficar o link lá para vocês acessarem. Tá? Sempre depois da aula eu vou colocar esse material lá. Eu coloco o PDF depois, porque quem fez as outras disciplinas comigo no modo rede viu que eu uso o slide como se fosse o quadro, né? Então a gente escreve muito no slide, faz a dedução, desenha a forma de onda, tudo no slide. Então eu gero o PDF depois da aula e subo lá para vocês terem esse material, tá? A gente conversa pelo grupo, tá? Aviso se por acaso não tiver aula algum dia ou a atividade for assíncrona, sei lá, a gente vai conversando, marcar dia para tirar dúvida, enfim, vamos usar bastante o WhatsApp ali, tá? Metodologia, tá? O que a gente vai usar ao decorrer do semestre? A gente vai utilizar bastante o PSIM para simulações, tá? Então, o flyback ali, que a gente vai estudar bastante, ver formas de onda e fazer simulações desses circuitos é no PSIM, vamos usar bastante. E alguma ferramenta matemática. Eu botei aqui o Excel, mas fica para vocês, se quer usar o MATCAD, o MATLAB, enfim, outra Octave, outra ferramenta matemática, porque a gente vai gerar, no final da disciplina, a gente vai ter uma rotina completinha da tua fonte chaveada, onde tu vai dizer assim, ó, eu quero uma fonte chaveada onde vai entrar 220 RMS senoidal e vai sair 18 reguladinho. E a tua rotina vai dizer no final de tudo para ti. Tu vai ter que usar um indutor tal, com tantas espiras, com tal núcleo, tu vai ter que achar um diodo para tal tensão, um MOSFET para tal corrente, e assim vai. Os esforços de tensão e corrente vão ser esse. Então a ideia é que no final da disciplina tu tenha essa rotina de projeto, que vai calcular tudo em função dos parâmetros de entrada. Tá? Então eu trago aqui o Excel, porque eu acho que é o mais acessível e tal, mas se tu quiser usar outra ferramenta em matemática, fica à vontade. A gente vai ir elaborando essa rotina ao decorrer da disciplina, tá bom? Quem fez dispositivos 2 comigo é a mesma pegada da análise dos amplificadores lá. Lembra que a gente fazia as rotininhas e cada vez ia aumentando as rotininhas? É a mesma coisa, tá? Só que aqui é só para o flyback, no caso. Show. Nossas aulas, então, sexta-feira, às 8h30, meio-dia e meia. E sistema de avaliação.
trabalhos, tá? Não tem prova, é basicamente trabalho, apresentação de trabalho e essas rotinas que a gente está falando, tá? Então, acompanhado dessas rotinas, da tua rotina de projeto, vai ter sempre uma simulação validando a tua rotina de projeto, tá? Então, esses trabalhos são compostos por isso e mais algum trabalho de pesquisa, provavelmente lá na parte de circuitos integrados, onde vocês vão fazer um trabalho de pesquisa e apresentação, ou na parte de semicondutores também, tá bom? Então, é basicamente esse o sistema avaliativo. Vão ter trabalhos em grupo, vão ter trabalhos individuais, mas é isso aí, não vai ter prova. Não pegou a média, exame, a gente conversa daí um sistema para recuperação de nota depois, tá? Eu não gosto de fazer prova, mas a gente pode pensar em alguma ferramenta aí em conjunto depois, tá bom? Alguma dúvida com relação à metodologia, pessoal? Nada? Todo mundo entendeu? Como é que vai ser o semestre? Vamos ver. Seguinte, outra coisa também, trabalhos, vão ter deadlines desses trabalhos. Atrasou o trabalho, eu vou colocar um decaimento de nota em função do teu atraso, tá? Então, tu tem um deadline, tem uma data final para o trabalho, não entregou ali, teu trabalho começa a perder nota, certo? Basicamente isso. Quem sabe a gente faça um artigo também, tá? Eu acho legal a ideia de fazer artigo. Mas eu vou pensar mais adiante no caso de vocês. Vamos ver se vocês se comportam. Tá bom? Acho que é isso, tá? Os links vão ficar no Moodle, badabim, badabum. É isso aí que eu tinha para falar. Beleza, daí o que eu quero que fique claro aqui da aula de hoje? Foi aquilo que eu comentei para vocês, tá? Basicamente algumas coisas que eu quero que fique claro dessa aula introdutória, que é esse o papo de hoje, tá? O cenário da disciplina dentro da eletrônica, tá? Falando em eletrônica, existem as diferentes abordagens, mas ela sempre faz a mesma coisa, que é manipular a energia elétrica. Tá? Dentro desse cenário, existem diferentes abordagens, para uma potência menor, para uma potência maior, patatá, e existe a eletrônica de potência, que quem manipula a alta potência, tá? Então, tu quer manipular cargas elevadas, eletrônica de potência que vai sintetizar a energia, vai manipular a energia para acionar essas cargas. Dentro do cenário da eletrônica de potência, existem as fontes chaveadas. Por que existe a fonte chaveada? Para fazer essa manipulação de energia. Onde está ali para acionar cargas contínuas, tu vai ter alimentação a partir da rede, e dentro dessa função da fonte chaveada, eu quero que fique claro dentro da cabeça de vocês aquela estrutura que a gente vai se basear. Tem um estágio de entrada com retificação, barramento e filtro. Depois desse estágio de entrada, tem um conversor CC-CC, onde nós vamos falar basicamente do flyback, mas não necessariamente é flyback, mas a gente vai conversar sobre flyback. Como que esse flyback funciona, quem que controla esse flyback é um circuitinho de controle. E esse circuitinho de controle é um CI. É um CI que coloca malha de controle, feedback, proteções, certo? Então, a estrutura de uma fonte chaveada é basicamente isso, uma entrada com retificação e filtros, um conversor CC e um circuito de controle. E a gente vai caminhar em cada uma dessas partes, onde a gente vai focar bem mais no projeto desse conversor CC-CC. A gente vai focar muito no projeto desse cara. Analisar e projetar. Analisar, quando eu digo, é saber forma de onda e valor de tensão e corrente em qualquer lugar. Isso é analisar. Tu sabendo como que funciona, tu é capaz de projetar, que daí é dizer os valores e fisicamente como é que tem que ser, tá? Então esse é o cenário das aplicações. E aí eu botei ali mais ou menos como que vai ser o nosso semestre, né, os grandes conteúdos que a gente vai estudar e um pouquinho procurem, né, a nossa bibliografia para dar o embasamento necessário aqui, tá? Moodle vai ser síncrono, vai ficar os links para quem não puder ou quem não quiser assistir online, e a gente vai conversando aí a metodologia ao decorrer do semestre, tá bom? Tranquilinho? O que eu tinha separado para vocês hoje era isso, tá? Nossa primeira aula introdutória.
Na próxima aula, a gente já vai começar com a questão da análise do conversor flyback. Tá? Então, a gente vai ver o flyback em si, a estrutura do conversor CC-CC, vamos falar das etapas e das formas de onda desse dispositivo. Formas de onda é forma de tensão e corrente, tá bom? Então, a próxima aula é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, se todo mundo está entendido, é basicamente isso aí, pessoal. Até a próxima aula daí. Tudo tranquilinho? Tudo de bom, professor.